Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando este 15º domingo do tempo comum, nós nos contextualizamos dentro da liturgia no domingo do envio para a missionariedade. A essência da igreja é a missão. Independentemente das nossas vocações específicas, no meu caso, ao ministério ordenado como sacerdote, e cada um de vocês como leigos e leigas, independentemente, sejam também os freis ou as freiras, todos nós somos chamados a ser missionários e missionárias. A essência da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a missão. O nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, tem insistido muito sobre este tema, igreja em saída. Ele diz, eu não quero uma igreja que se conserva dentro dos muros, dos nossos templos. Eu prefiro uma igreja que se torne ferida, mas que tenha a audácia e a coragem de sair em missão, em busca dos filhos e filhas de Deus que precisam de conversão. É um grande desafio para nós. Eu sempre costumo dizer nas homilias lá na paróquia São Francisco e onde quer que eu presida a Eucaristia, insistindo e afirmando que dentro da igreja é muito fácil ser santo. É muito fácil obedecer à vontade de Deus, Nós estamos protegidos pelos muros da igreja. O grande desafio está justamente lá fora, onde muitas vezes os valores evangélicos não são tomados como um caminho de conversão, de mudança de vida. E é lá que nós devemos ir. É para lá que nós devemos nos conduzir para buscar mais filhos e filhas de Deus rumo à nossa salvação, a nossa e a deles também. Deus sempre nos chama. Todos nós somos vocacionados. A palavra vocação vem de vocare, que significa chamamento. E ao ouvirmos a primeira leitura que é tirada da profecia de Amós, nós observamos que desde os primórdios, desde o Antigo Testamento, Deus tem chamado os seres humanos. E no caso hoje, quem é que foi chamado? A vocação do profeta Amós. A princípio, Amós se sentiu totalmente preparado para exercer a sua função de profeta ou exercer a sua profecia? Claro que não. Diante do sacerdote Amazias, o sacerdote de Betel, ele disse assim, como é que eu posso profetizar para Israel e em Judá, se eu sou um simples pastor de gado e vendedor de sicômoros? O que são sicômoros? São pequenos figos de grandes figueiras daquela época, e também da terra santa de Israel, que são assim bem pequenininhos e um tanto azedos, que para a realidade de Israel, eles consomem até para poder fazer doce. O nosso figo é bem mais robusto, aqui no Brasil, bem mais doce, mas para aquele momento e também para a terra de Israel, lá eles comercializavam sicômoros, que são esses pequenos figos, de grandes árvores de figueiras que dão nos troncos, dessas árvores. Vejam, Deus chama inclusive e em especial aqueles que são mais simples, aqueles a quem ninguém dá nenhum crédito, Olhando para aqueles mais simples, a gente pensa assim, como é que Deus pode se manifestar nessas pessoas? Então, se somos assíduos à leitura e à meditação da palavra de Deus, nós vamos verificar que, de fato, Deus chama a partir dos mais simples. Ou seja, de um simples cuidador de gados, De um pastor de gados e vendedor de sicômoros, cuidador também de sicômoros. Aqui eu gostaria de ressaltar esta palavra, cuidador,
Quando a pessoa é chamada por Deus, ou seja, cada um de nós somos chamados a sermos cuidadores. O Papa Francisco tem muito falado também sobre a teologia do cuidado, né? Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar dos filhos e filhas de Deus. Vamos olhar um pouquinho para a segunda leitura? A carta é aos Efésios. Quem é o autor? São Paulo apóstolo. A teologia paulina é voltada para o apostolado, portanto também para o chamado dos primeiros discípulos. Mesmo que Paulo não tenha feito parte dos 12 apóstolos a princípio, ele é o grande apóstolo, né? Nós ousamos chamá-lo de apóstolo com A maiúsculo, né? Com letra maiúsculo, porque é um exemplo para nós. E ele afirma para nós dizendo que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos adotivos dele em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, nos escolheu antes da fundação do mundo, nós somos projeto do sonho de Deus Pai. Deus nos ama tanto que Ele nos elegeu antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo da nossa concepção no ventre das nossas mães, para nos predestinar para sermos seus filhos amados, filhos adotivos. Sabendo de tudo isso, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa contrapartida? Porque, gente, nós sermos alvo de tão grande amor da parte de Deus, mesmo sem mérito algum, nós devemos dar uma contrapartida. Diante de tão grande amor, nós devemos retribuir a Deus pelo seu chamado, pela sua pré-eleição, né, que é conduzida a cada um de nós, com missão, com muito amor. Nós desempenhamos a nossa missão com muito amor, reconhecendo esta tão grande misericórdia que Deus despende para cada um de nós. Nós temos essa capacidade de gratidão? Eu não sei não. Infelizmente, não acredito muito nesta retribuição, porque como também Amós deu a desculpa por sua simplicidade de se esquivar da profecia, quantas e quantas vezes nós também não damos as nossas desculpas, né? Para não desempenharmos a nossa missão em busca da conversão dos filhos e filhas de Deus, que são adotivos, mas que são muito amados por nosso Criador em nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho escrito por São Marcos vem trazer para nós de uma forma muito objetiva o chamado dos primeiros discípulos, os 12 apóstolos. Deus, em Jesus Cristo, os envia em missão, igreja em saída, dizendo: andem com sandálias, significa igreja em saída. Nada de comodismo, como muitas vezes nós agimos assim em nossas comunidades, né? Nós somos cristãos e cristãs muitas vezes acomodados. Nós estamos munidos da sandália, mas não andamos. Igreja em saída. E Deus nos capacita, mesmo em nossa simplicidade, porque Ele diz assim: levem o seu cajado, não levem pelo caminho pão, sacola, dinheiro na cintura, mas acreditem na providência divina e levem o seu cajado. O que significa levar o cajado? Significa a autoridade que Deus dá aos seres humanos de anunciar a sua vontade e denunciar as injustiças das pessoas. A autoridade que Deus nos dá. Ele nos envia para a igreja em saída e nos dá força. Ele não nos abandona pelo significado do próprio cajado. E eu volto a dizer, confiando sempre na providência divina. A missão é dele, não é nossa. Nós assumimos a missão dele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que Deus continue nos chamando, que Deus continue confiando em cada um de nós e envie o seu Divino Espírito
para nos inspirar e nos encorajar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.